1 Reis, capítulo 9, diz assim: Depois que Salomão acabou de edificar o templo do Senhor e o palácio do rei, e tudo quanto desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe outra vez, como havia aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste diante de mim. Santifiquei o templo que edificaste, a fim de colocar ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e retidão, para fazer conforme tudo o que te ordenei, e guardar os meus estatutos e as minhas normas, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Mas se vós e vossos filhos vos desviardes de algum modo e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas decidirdes cultuar e adorar outros deuses, então exterminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei longe da minha presença esse templo que santifiquei para meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Todo aquele que passar por esse templo tão exaltado ficará admirado e zombará, dizendo: por que o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? E lhe responderão: eles abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus pais da terra do Egito, e se apegaram a deuses estranhos, os adoraram e os cultuaram. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, Salomão terminou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio do rei. Querido Deus, eterno e todo-poderoso Pai, a palavra é do Senhor e nós somos do Senhor, e sem o socorro dos céus, esse momento será inútil. Por isso pedimos, inclina nossos corações para ouvir, fala conosco, pelo poder do Teu Evangelho, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem que literalmente deveria nos fazer tremer e temer. O temor a Deus é fundamental quando nós estamos diante da palavra dele. É a falta de temor a Deus que distrai o nosso coração para não ouvir o que Deus tem a dizer, ou para não levar a sério o que Deus diz. No entanto, a palavra de Deus tem vários testemunhos da tragédia que é escutar, mas não ouvir, ouvir, mas não escutar. A falta de ouvidos espirituais para ouvir o que Deus quer dizer à sua igreja. Por isso, devemos, como diz Hebreus, unir a audição da palavra à fé para que haja proveito. Caso contrário, seremos bons ouvidores da palavra ou bons leitores da palavra, mas não seremos
praticantes da palavra e é absolutamente inútil todo o contato com a Bíblia Sagrada, se esse contato não for de um coração temente, disposto a obedecer. Por isso esse momento, ele é tão oportuno ou absolutamente inútil. Isso depende do estado do seu coração nesse momento. Se nele há temor, esse momento será próspero. Se o seu coração não tem reverência para com Deus, esse momento é inútil. Você ganharia mais dormindo em casa ou passeando nesse momento. Portanto, com temor a Deus, vamos considerar a palavra do Senhor. Queridos, quantos de nós muitas vezes dizemos: eu, com a ajuda de Deus, conquistei vitórias. Com a ajuda de Deus, eu realizei os meus sonhos. Com a ajuda de Deus, eu fiz tudo quanto o meu coração desejou. Tudo. E então, uma vez tendo obtido o que sonhou, agora se dá ao luxo de dizer: já não preciso tanto de Deus como antes, porque conquistei com sua ajuda tudo o que queria. Agora eu posso prescindir de Deus, eu posso me dar ao luxo da infidelidade, porque já tenho o que queria, já fiz o que sonhava, eu sou uma pessoa realizada. E aí, muitos começam a trilhar o caminho da infidelidade, o caminho da desobediência, para desonrar o nome do Senhor e o Evangelho de Jesus Cristo. O coração humano, ingrato e rebelde, ele se esquece das bênçãos e da fonte das bênçãos. Uma coisa é a vida de alguém 20 anos antes, outra coisa é a vida de alguém 20 anos depois. Há 20 anos atrás, talvez você não tivesse nada e não fosse nada, mas tivesse um coração ansioso por muitas vitórias, e você buscou a Deus, e foi fiel, e foi realmente devoto, piedoso, porque você queria a aprovação de Deus, a vitória de Deus. 20 anos se passaram, e você olha para trás e diz: venci, conquistei, realizei todos os meus sonhos. Já não preciso tanto de Deus como antes. Posso agora tirar férias de Deus, da santidade, e andar pelos meus próprios caminhos ou os caminhos do mundo. Sabe por que eu estou dizendo e introduzindo a mensagem assim? Porque o versículo 10 diz: ao fim de 20 anos, Salomão terminou de construir os 2 edifícios. O templo do Senhor, ele levou 7 anos, e o palácio do rei, ele levou 13 anos. Se os irmãos lerem 1 Reis com atenção, capítulo 7, verão que estas datas, o tempo que Salomão precisou. O versículo 1 diz: depois que Salomão acabou de edificar o templo do Senhor e o palácio do rei, e isso levou 20 anos, mas não só isso, e tudo quanto desejou fazer, tudo, literalmente, tudo que Salomão sonhou, planejou e quis fazer, ele fez. 20 anos se passaram. Deus havia se revelado a primeira vez a Salomão em sonhos. Poucos tiveram este privilégio de terem recebido uma revelação direta de Deus. E essa revelação de Deus a Salomão foi uma reação de Deus, porque a iniciativa foi de Salomão. Leiam 1 Reis 3. Salomão buscou, adorou, e foi num contexto em que Salomão tomou a iniciativa de buscar e adorar que Deus se revelou a ele. E Deus lhe prometeu dar a ele vitória se ele fosse fiel. 20 anos se passaram, agora Salomão está prestes a começar a descer uma ladeira. Salomão está à beira da queda. Salomão está já inclinado para o mal. Porque 20 anos se passaram e ele
tudo que ele quis fazer, ele fez. Ele conquistou tudo. Não havia rei mais rico, mais poderoso, mais famoso, alguém que tivesse mais saber, tudo. Os irmãos leiam o livro de Reis para saber que não houve ninguém, no tempo de Salomão, um imperador que chegasse aos pés dele. Agora Salomão está à beira da queda. E os irmãos sabem que Salomão caiu. Os irmãos sabem que em 1 Reis 3 está escrito que Salomão amava o Senhor. E em 1 Reis 11 está escrito que, por amor às mulheres com as quais ele casou, Salomão, por causa do amor às mulheres, ele deixou o amor do Senhor e ele se tornou idólatra. Elas mudaram o coração dele, está escrito no texto, e o desviaram de seguir o Senhor, e ele caiu. E como consequência da sua queda, o reino lhe foi tirado, não durante a sua vida, mas a consequência foi que o reino do sul e o reino do norte, 10 tribos foram dadas a Jeroboão, e Deus deixou só Judá e Benjamim nas mãos do sucessor de Salomão. Foi um castigo de Deus sobre a nação, por causa do pecado de Salomão. Deus agora, por misericórdia e graça, pela segunda vez se revela a ele. Sabe para quê? Para lembrá-lo. A primeira vez, Salomão busca e Deus se revela. Agora, Deus toma a iniciativa de se revelar a Salomão para lembrá-lo, para evitar que ele caia. Irmãos, as pessoas dizem, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. E as pessoas, os teólogos, é incrível, falam que o Deus do Antigo Testamento é intragável. Mas aqui está Deus, 20 anos depois que Salomão venceu, percebendo que ele vai cair, Deus agora se revela a ele pela segunda vez e o lembra, e o adverte para que ele não caia. Ele é ou ele não é misericordioso. Ele é ou não é compassivo. Ele nos lembra de diversas formas ou não, nos advertindo para evitar que caiamos, soframos e geremos tantos problemas para nós, para a família, para a igreja. Ele é ou não é misericordioso? Ele é misericordioso. Depois que Salomão acabou de edificar o templo, seu palácio suntuoso e tudo quanto desejou fazer, se eu lhe perguntasse, você hoje já fez tudo o que você gostaria de ter feito? Ah, pastor, ainda falta viajar para não sei aonde. Então viaje, para que você diga assim, fiz tudo, não houve nada que eu quis ter e fazer que eu não fiz e não tive. Aí o Senhor apareceu-lhe outra vez, a segunda vez, e diz o texto no verso 2, da mesma maneira como havia aparecido em Gibeão, através de um sonho. Salomão acordou, ele viu que era um sonho, mas ele entendeu que aquele sonho foi o próprio Deus que se revelou a ele. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica há 20 anos atrás, que fizeste diante de mim. Você me pediu, Salomão, e eu te ouvi, e sabe o que eu fiz? Eu santifiquei o templo que edificaste, eu santifiquei. Eu dediquei ele a mim, eu separei ele para mim, eu consagrei ele para mim, e eu coloquei naquele templo o meu nome, e eu coloquei ali o meu coração, todos os dias de Israel. Porque Salomão disse, quando o teu povo entrar aqui e pedir perdão, perdoa. Quando tiverem derrota na guerra e entrarem aqui pedindo perdão, perdoa. Salomão fez uma oração. Salomão pediu que Deus, do que adiantaria um templo vazio, mas a glória de Deus encheu aquele lugar. Deus se fazia presente ali, e Deus está dizendo, tu me pediste, eu ouvi, eu santifiquei, eu coloquei o meu nome e o meu coração ali, para que quando o meu povo me buscasse, encontrasse ali o meu coração, o meu nome poderoso, e os meus ouvidos atentos.
Aí o Senhor diz: se andares perante mim como andou Davi. Aí eu chamo a atenção dos irmãos para a primeira palavra do versículo 5. Então, e a primeira palavra do versículo 7. Então, se andares perante mim como andou Davi, então, Deus promete bênçãos. No primeiro, então. No segundo, ele está dizendo: se você se desviar, então vem o castigo. Deus sabe que Salomão está prestes a mergulhar na idolatria, porque ele amou as mulheres que desviaram seu coração de Deus, e ele se tornou eclético. Para cada uma delas ele construiu um templo no território divino, na terra de Israel. Vamos ver, Deus faz promessas. Muita gente cobra as promessas que Deus faz, mas muita gente não quer admitir que muitas promessas de Deus, a maioria, estão sob condição. Se andares perante mim como andou Davi teu pai. Irmãos, o segredo da vida espiritual autêntica é andar perante o Senhor. Os irmãos verão que Deus vai falar de normas e estatutos depois. O legalismo é quando você deixa de andar perante o Senhor e você se torna um cumpridor de regras. O farisaísmo, que foi um movimento lindo que brotou dentro do povo de Deus em busca de santidade, acabou no farisaísmo, acabou no legalismo, porque rompeu a comunhão, mas se manteve um grupo que prezava por obedecer às regras. As regras, os estatutos, eles são importantes, porque nos revelam o querer de Deus. Mas o que precede a obediência é você andar perante mim. Ou seja, você tem consciência de que você está perante o Senhor quando ninguém que está aqui está te vendo. Você tem consciência de que Deus está te vendo? Se andares perante mim, ou seja, viva a tua vida, tendo a consciência de que eu estou de olho em você, você está em minha presença. Podemos ocultar tudo de todos, mas não podemos ocultar nada de Deus. Davi andou perante mim, ele estava diante de mim e ele sabia disso. Muita gente diz: Deus sabe de tudo, mas esconde, quer pecar escondido, inventa mentiras e enganos para tentar camuflar os seus pecados, que mais cedo ou mais tarde sempre vêm à tona. Não adianta, Deus não deixa pecados ocultos. Do que adianta isso? Porque Deus, meus irmãos, está nos vendo, nós estamos na presença dEle. Foi assim que Davi andou perante mim, e ele andou com integridade de coração. O coração de Davi foi íntegro, no sentido de inteiro, não foi um coração dividido entre Deus e outros deuses. O coração de Davi é como um homem que ama uma única mulher. O coração dele é íntegro para com ela, porque é só dela, é totalmente dela. Não tem, aqui é de uma, aqui é de outra. E tem gente que ainda tem mais compartimento para outras, né? Como o coração de mãe, cabe muita gente. É o adultério do coração. Coração inteiro é um coração não dividido. Davi andou, Davi pecou. Irmãos, a Bíblia não faz apologia. Se os irmãos forem contar a história do seu avô e você souber das coisas erradas, você esquece, só conta as coisas boas. A Bíblia não é assim não. Ela mostra tudo de errado que a pessoa fez, para mostrar quem é o ser humano. E que quando ele está com Deus, ele vence. Quando ele se afasta de Deus, ele é derrotado. Davi pecou, sim. Mas o coração de Davi sempre foi íntegro, inteiro. Davi nunca esteve dividido entre o Senhor e outros deuses. Davi andou em retidão. Aqui se refere ao caráter e à conduta.
E ele andou assim para fazer conforme tudo o que te ordenei, e guardar os meus estatutos e as minhas normas. Deus está dizendo, se você for como Davi foi, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi. Uma promessa sob uma condição: se andares como Davi andou, eu vou cumprir o que eu prometi. Se não te faltará sucessor sobre o trono de Israel, foi a promessa de Deus a Salomão, a Davi. E Deus está dizendo, se andares, eu vou confirmar. Mas, preste atenção, se vossos filhos vos desviardes de algum modo e não me seguirdes, aí os irmãos entendem que andar perante mim significa andar seguindo o Senhor. Como é que se anda perante Deus? Seguindo. Isso é discipulado. E Deus está dizendo, se vos desviardes de algum modo e não me seguirdes, consequentemente, você vai parar de guardar os meus mandamentos. É assim, quem rompe com Deus, vai romper com a igreja, com os mandamentos de Deus, deixa a Bíblia de lado, a oração, daqui a pouco, nem Deus, nem igreja, nem nada. É assim, irmãos, eu já vi essa história, dezenas, centenas de vezes, não é diferente. Começa assim, aí ele diz, então exterminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei longe da minha presença esse templo que santifiquei. Sabe o que Deus está dizendo? Este templo exaltado, suntuoso, não me compra, não me suborna. Para que os irmãos tenham uma ideia, em 1 Crônicas 29, Davi diz, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tem. Desculpe, a partir do verso 2. Com todas as forças eu preparei para o templo de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as obras de prata, o bronze para as obras de bronze, o ferro para as de ferro, e a madeira para as de madeira, pedras de berilo, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tem, fora tudo quanto preparei para o templo do santuário, 3.000 talentos de ouro. Segundo a minha Bíblia aqui, um talento tem 34 quilos, vezes 3.000 talentos, dá mais de 1 tonelada, chega a 1,5 toneladas de ouro. Só Davi deu 1,5 toneladas de ouro. 7.000 talentos de prata refinada, para cobrir as paredes dos recintos. Ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, para toda obra a ser feita por mão de artesãos. Versículo 6, então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1.000 e de 100, junto com os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. Deram para o serviço do templo de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro. Isso corresponde a mais de 3 toneladas de ouro. Façam as contas depois e me digam se eu estiver errado. 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor. Irmãos, Deus está dizendo agora em 1 Reis 9, que é o texto que estou fazendo a exposição, Deus fala no versículo 8, todo aquele que passar por este templo tão exaltado, tão luxuoso, tão rico, tem toneladas de ouro, toneladas de prata, de bronze, de ferro, a melhor madeira, as madeiras mais nobres, se os irmãos lerem verão,
pedras preciosas. Irmãos, Deus está dizendo, eu vou destruir esse templo. Dinheiro não me compra. Vocês construíram um templo para mim, e você, Salomão, me pediu para eu santificar, e eu atendi, eu santifiquei este templo. Não é o ouro, não é a prata, eu santifiquei o lugar, a pessoa que Deus pega para si, se torna santo. Deus santifica pessoas, objetos e lugares. Ele santificou o templo. Deus, meus irmãos, colocou naquele templo o seu coração e os seus ouvidos. Mas Ele está dizendo, esse templo tão luxuoso e suntuoso, eu vou destruir. O que é que Deus quer? Se andares perante mim, como Davi andou, com integridade de coração, com retidão e em obediência aos meus mandamentos. É isso o que Deus quer. Podemos, meus irmãos, colocar isso aqui abaixo. Podemos levantar um templo aqui de granito. Podemos revestir tudo isso aqui de ouro. Irmãos, para Deus, se você se reunir debaixo de uma mangueira frondosa, e ali você o buscar e o adorar perante Ele de coração íntegro e em retidão, Ele aceita. Nós não subornamos Deus, nós não compramos Deus. Trabalhar para Deus, dar as coisas para Deus, não substitui fidelidade. Não adianta. Ora, eu vou compensar, minha filha, eu não tenho tempo para você, mas tome brinquedo. Eu vou compensar a minha ausência com presente. Está aqui, tome. A esposa está reclamando, está aqui o cartão, vai lá no shopping. Vamos compensar. Eu não posso dar tempo, eu dou dinheiro, eu dou presente. Irmãos, nada substitui andar perante a face de Deus com coração íntegro e em retidão. Oh Deus, eu vou me dedicar de domingo a domingo, de 5 à meia-noite, mas eu quero continuar mundano, seguindo os caminhos do mundo. Não adianta. Deus não aceita. O que é que Deus quer? Deus quer que andemos na sua presença. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda, vive. Eu tenho dito aos irmãos, para o judeu, que era extremamente pragmático, ele via tudo do ponto de vista a vida é dinâmica, por isso a vida é simbolizada pelo caminho. Entrega o teu caminho, o teu caminhar, a tua vida. Andar, anda, significa vive a tua vida na minha presença. Abraão, anda na minha presença. Vive a tua vida sabendo, tu estás diante de mim e eu estou te vendo. Sabendo disso, você pode, quando tem irmãos perto, não falar palavrão. Aí, quando você está longe dos irmãos, você tem a boca suja. Você, perante as pessoas da família, só tem conversas edificantes e fora, conversas imorais e maldades. Você está diante de Deus. Você está diante de Deus. Você pode viajar sozinho para qualquer lugar do mundo. Não tem um conhecido seu. E você diz, finalmente livre. Oh, come, bebe, folga, cai na gandaia. Deus está te vendo. Não adianta. E nós não substituímos. Nós não vamos conseguir com dízimo, com trabalho, com nada, agradar o coração de Deus. Irmãos, imagine, Deus está dizendo, exterminarei Israel da terra, e isso aconteceu. Quase todos foram mortos, e lhe lançarei longe da minha presença esse templo que santifiquei. O templo foi destruído, foi queimado, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze foi roubado, todas as pedras preciosas foram levadas. O templo foi saqueado. O segundo templo, meus irmãos,
não chegou aos pés do primeiro templo, porque os irmãos viram o que é que Davi preparou para a construção. Quem construiu foi Salomão, mas quem preparou todo o material foi Davi, com mais as riquezas de Salomão. E Deus disse: todo aquele que passar por esse templo tão exaltado ficará admirado e zombará, dizendo: por que o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? Por quê? E só tem uma resposta: eles abandonaram o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, se desviaram, por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Quantos pastores, meus irmãos, começaram bem? Imagine alguém que trabalhou e diz assim: agora eu vou sentar e vou botar as pernas para o ar. Eu trabalhei bastante, eu tenho direito. Tem muita gente que pensa assim: eu tenho sido fiel há muitos anos, agora eu tenho direito de não ser mais fiel, a desobedecer. Férias de Deus, férias da santidade, vida dupla. Queridos irmãos, o Senhor Deus nos faz promessas condicionais. Se você andar, você será abençoado. E se você parar de andar perante Ele com integridade de coração e retidão, em obediência à palavra, o Senhor vai tratar com você, comigo. Esse Deus que falou com Salomão, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então, pare para pensar. Eu termino como comecei. Deus está falando com Salomão 20 anos depois. Eu queria que você parasse para pensar agora: quem era você 20 anos atrás? Nada tinha. E você ali humildemente orando, buscando: ó Deus, me dê a vitória. E Deus foi te dando vitória. Deus foi te dando vitória. Você construiu o templo, você construiu o palácio do rei. E você fez tudo quanto desejou fazer. Agora que você foi tão abençoado por Deus, e não precisa mais da bênção dele, porque você conquistou tudo o que queria, agora você quer ser infiel. Infelizmente, os irmãos depois vão continuar lendo, vão saber que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco. Por quê? Porque elas desviarão o vosso coração e vocês seguirão deuses falsos. O homem mais sábio da terra teve o seu coração desviado por causa do amor às mulheres. Você é mais sábio do que Salomão? Tem alguém aqui a quem Deus deu mais sabedoria do que a Salomão? Se tiver, a Bíblia está mentindo, mas a Bíblia não está mentindo. Ele foi o homem mais sábio. O livro de Provérbios revela a sabedoria que Deus deu a Salomão. E ele caiu. Você acha que não pode cair? Será que eu penso que não posso cair? Se sabedoria e inteligência nos livrasse da queda, então, queridos, o segredo seria viver se matriculando em instituições de ensino e obtendo informações. Mas não é isso. Eu peço a Deus, em nome de Cristo, que cada um entenda que seguir o Senhor, andar com o Senhor, é o que o Senhor quer de nós. Que eu ande com Ele todos os dias. Estou dirigindo, eu estou com Ele. Eu estou no meio dos meus amigos, eu estou com Ele. Eu estou longe de casa, longe da igreja, eu estou com Ele. Eu estou com Ele e Ele está comigo. E eu não mando reto para a igreja ver, para impressionar vocês ou a minha família. Eu ando reto, com o coração íntegro, porque eu estou perante Ele. E Ele está diante de mim. É Ele, irmãos, é o amor ao Senhor, é fidelidade ao Senhor. Então,
Obedecer os mandamentos dele é por amor, é a alegria. Os mandamentos de Deus, a Bíblia diz, não são nem pesados e nem penosos. Quando uma pessoa diz, obedecer os mandamentos de Deus é um terror, que Deus terrível, que nos proíbe de tudo o que é bom. Eu tenho direito. Você quer exigir seus direitos? Você tem direito de desobedecer e de pecar? E de seguir seu próprio coração? Que direito é esse? Ou ele é senhor e nós somos escravos, escravos não têm direito, ou você é dele e vive para ele, ou você não é dele, você está se enganando. A Bíblia diz várias vezes, não vos enganeis, não vos enganeis, não vos enganeis. Meus irmãos, nada substitui andar com Deus de maneira reta e santa. Isso para Deus tem todo o valor. Se debaixo de uma mangueira frondosa, num barraquinho de madeira, não importa para Deus. Então, no seu coração entenda o que é a essência da vida espiritual e não tente compensar o seu afastamento do Senhor com obras para Deus, dinheiro para Deus e etc. Não cola. O Senhor, Ele é um Deus que não deixa o pecado impune. E, meus irmãos, eu peço a Deus para que o temor dEle venha sobre mim e sobre os irmãos. Porque como esse Deus abençoa, mas quando a mão dEle pesa, ela pesa mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre da queda pela sua palavra. Deus se revelou a Abraão, a Salomão. E essa revelação agora está aqui registrada. Deus superintendeu o registro dela. Deus não permitiu que houvesse erro, nem corrupção, para que ela chegasse na minha mão. Portanto, eu posso dizer que hoje, tendo a Bíblia na mão, Deus se revela a mim como se revelou a Salomão. Aqui está a revelação especial de Deus. E é por essa palavra, Deus se revelou a Salomão para livrá-lo da queda. Deus se revela a nós para nos livrar da queda. Dê ouvidos à palavra. Não leia só a palavra, obedeça a palavra. A bênção não está na leitura. A bênção não está na audição. A bênção está na obediência à palavra. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus nesta manhã.